Bater um papo rapidinho com vocês, falar um pouquinho sobre o tempo que a população pré-adolescente, adolescente tem disponibilizado no uso das telas e a correlação com o uso dos alimentos ultraprocessados. Bom, a população, de uma forma geral, faz muito uso, das telas de notebook, de smartphones, celulares, de uma forma geral, e isso não é um problema. O problema é o tempo que a população tem demandado através do uso excessivo, Principalmente a população pré-adolescente e adolescente, que tem ficado em torno de 14, 16 horas por dia fazendo uso através dessas telas. E qual a influência disso na nossa saúde? As luzes, propagadas por essas telas acabam inibindo alguns hormônios. E um hormônio específico, que é a melatonina, que é um hormônio que é super responsável pela produção do nosso sono. E o que acontece? Se a gente fica com ausência de sono, se a gente começa a apresentar insônia, distúrbios do sono, no dia seguinte, muitas vezes a gente está cansado, sem energia, de mau humor, A gente não vai ter disposição para estar fazendo uma atividade física, e a gente sabe que o sedentarismo já é um grande fator da nossa qualidade de vida ficar prejudicado, E se a gente está de mau humor, se a gente está irritado, o que muitas vezes a gente acaba recorrendo para dar aquela sensação de felicidade, de plenitude de uma forma muito rápida? A maioria das pessoas, dos jovens, dos pré-adolescentes especificamente falando, acabam recorrendo aos alimentos ditos, conhecidos como ultraprocessados. O que são esses alimentos? São os alimentos extremamente ricos em gorduras, em açúcares, são pobres em nutrientes, pobres em fibras. Essas fibras que acabam ajudando no funcionamento do nosso intestino, que ajudam a evitar o acúmulo de gordura no nosso sangue, para a gente não estar desenvolvendo alterações de colesterol, problemas no nosso coração, uma sobrecarga, no nosso coração. E são alimentos que, na grande parte, são industrializados. Muitos alimentos, por exemplo, eles vêm ditando que apresentam um ingrediente, sendo que a maioria deles não apresenta esse ingrediente. Por exemplo, vocês podem comprar um biscoitinho de frango, mas sem na verdade, o frango está contido nesse biscoitinho. Na verdade, o que vai ter nesse biscoitinho vai ser um aromatizante. Só vai trazer o aroma. O frango em si não vai ter. Então, esse aromatizante, ou muitas vezes vai apresentar um suco de morango. Muitas vezes não vai ter o morango. Só vai ter o aroma do morango ou a cor do morango, Só vai ter a coloração. Isso a gente chama de aditivos químicos, que o uso excessivo dessas substâncias ao longo da vida vai inflamando o nosso organismo e desenvolvendo problemas muito mais graves, que pode chegar até cânceres, Câncer de estômago, câncer intestinal, justamente pela falta da fibra presente na alimentação, E uma das causas mais recorrentes do uso excessivo das telas, em contrapartida associando com o uso excessivo dos alimentos ultraprocessados, é o que a gente acaba vendo, esse surto de obesidade, de excesso de peso na nossa população jovem, pré-adolescente e adolescente. Então, a dica é: a gente não precisa se excluir do uso das telas, mas a gente tem que estar consciente no tempo disponível para estar utilizando com saúde o uso dessas telas. Seria uma quantidade, através de algumas pesquisas, em torno de 2 horas ao dia, seria uma quantidade moderada, para que esse tempo não influencie na associação com o uso dos alimentos ultraprocessados.
E a partir do momento onde a gente não vai ter esse sono mais tão afetado, a gente não vai ter esse humor já tão conturbado, então a gente não teria mais a necessidade de fazer esse uso excessivo, constante desses alimentos extremamente ricos em açúcares, em gorduras. E também uma outra dica, porque a gente vai melhorar a nossa disposição e, consequentemente, poderemos até ter mais vontade em estar realizando práticas de atividade física e, com isso, englobando e melhorando todo esse nosso ciclo da qualidade de vida e nutricional e da nossa qualidade.